Um dia após a tragédia em Suzano, o massacre reacende o debate sobre a segurança nas escolas. No Guará, um colégio particular chegou a instalar detector de metais. E a Secretaria de Educação garante que cantinas irregulares não estão mais funcionando em escolas públicas. E no quadro Consulte o Doutor de hoje, vamos falar sobre doenças renais. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. As cantinas irregulares das escolas públicas do DF não estão mais funcionando. É o que a Secretaria de Educação informou ao Ministério Público do DF. Veja agora na reportagem. Para o MP, essas cantinas funcionavam de maneira irregular. É que os 159 estabelecimentos se instalaram nas escolas sem participar de licitação. A medida de parar o funcionamento das lanchonetes vem de uma ação civil pública da Promotoria de Defesa da Educação feita em 2012. Em 2016, a Justiça aceitou o pedido e apenas no ano passado, um acordo foi fechado entre Secretaria de Educação, Ministério Público e cantineiros para a desocupação dos espaços em dezembro do mesmo ano. Com 3 meses e meio de atraso, o secretário de Educação, Rafael Parente, anunciou que as cantinas não estão mais funcionando. Em nota, a Secretaria de Educação disse que ainda estuda o que fazer com essas cantinas nas escolas públicas. E a Delegacia de São Sebastião vai investigar as causas do acidente envolvendo um ônibus escolar e um carro de passeio na DF 251. Todas as testemunhas estão sendo chamadas para prestar depoimento, inclusive os estudantes que estavam no escolar. Os corpos das 2 mulheres que estavam no carro foram sepultados na tarde desta quarta-feira em Unai. As técnicas em saúde bucal Carla Machado, de 40 anos, e Rosimeire Rodrigues, de 32 anos, estavam a caminho do trabalho no complexo penitenciário da Papuda, quando o carro delas bateu de frente com um ônibus escolar. As 2 morreram na hora. Os corpos foram sepultados no cemitério de Unai. No ônibus havia 41 pessoas. 16 adolescentes foram encaminhados para hospitais do DF, mas já receberam alta. Foi feita uma perícia no local, mas todas as informações sobre o acidente serão divulgadas somente ao fim da investigação da Polícia Civil. Em mais um encontro com jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro disse que, apesar do prazo apertado, a reforma da Previdência deve ser aprovada antes do recesso do meio do ano. Ontem foi instalada na Câmara dos Deputados a Comissão de Constituição e Justiça. Essa é a primeira etapa da análise da reforma da Previdência e tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com as informações e tem todo um trâmite agora que precisa ser cumprido, né, Renata? Pois é, Rodrigo, o governo tem pressa, né? Boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. O presidente Bolsonaro, de fato, está otimista, ou ao menos está se mostrando dessa forma. Então, ele acredita que sim, a reforma da Previdência vai ser aprovada em 2 turnos da Câmara, em 2 turnos no Senado, ainda neste primeiro semestre. Ele acredita também, nesse bate-papo aí que teve com os jornalistas ontem, ele acredita que no Senado essa tramitação deve ser mais rápida. Historicamente, na Câmara, de fato, tem mais debates, né? O número de parlamentares é bem maior. E no Senado tem uma característica que ele mesmo reforçou, ou seja, tem um número grande de ex-governadores. Então, são senadores que conhecem as realidades dos estados, né? E que sabem, portanto, dessa importância de aprovar a reforma da Previdência. Por isso, ele acredita que no Senado a tramitação vai ser, de fato, mais rápida. Como você bem disse, foi instalada, finalmente, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, que é a porta inicial, né, o primeiro passo a ser dado dessa tramitação no Congresso Nacional. Então, de fato, eles devem aí, essa reforma deve ser analisada na CCJ. Há uma previsão de que em 2 semanas essa análise deva permanecer, portanto, deve finalizar lá no final deste mês ainda, né? Mas, de qualquer forma, há um consenso de que só vai iniciar, de fato, essa análise na CCJ, que vai dizer se é constitucional ou não, se o projeto pode mesmo dar continuidade, quando o governo enviar a reforma da Previdência dos militares. E a previsão é que isso aconteça na próxima quarta-feira. Então, enviando essa proposta, eles devem, portanto, finalizar isso na CCJ e depois vai para a comissão especial
Federal. Aí sim vai ser analisado o mérito da proposta, vão ser apresentadas outras medidas, né, algumas possíveis alterações. Uma alteração que se fala muito seria a redução da idade mínima de aposentadoria para as mulheres. De acordo com a proposta do governo, essa idade mínima é de 62 anos. Então há um debate sobre isso para que reduza para 60 anos. Mas enfim, a gente vai ficar acompanhando quais serão essas propostas. De fato, o governo não quer que altere muito, porque o próprio presidente Bolsonaro disse ontem nesse encontro, não pode alterar muito, porque senão, de fato, não vai conseguir o que quer, que é o reequilíbrio das contas públicas. Mas o governo sabe também que vai ter que ceder em alguns pontos e a gente vai acompanhar, Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Mero já está com a gente. Boa tarde, Cláudio. Como é que estão as articulações para aprovar a reforma da Previdência? Seguem sem parar, né? O presidente Jair Bolsonaro, nesse novo encontro com jornalistas, disse, inclusive, que se a reforma não for aprovada em 2, 3 anos no máximo, o Brasil vai se transformar numa nova Grécia. A gente se lembra que há poucos anos atrás a Grécia quebrou, simplesmente faliu. Faliu e teve um custo altíssimo para a sua população, para todos os gregos, né? As aposentadorias, por exemplo, foram reduzidas a menos da metade. Isso, aquelas que continuaram sendo pagas. Todas as regras foram feitas de maneira muito mais radical do que se tivesse acontecido numa reforma como essa que o Brasil agora está lutando para aprovar. É muito provável que essa reforma venha a ser aprovada sem grande dificuldade, porque, na verdade, ninguém se opõe. A não ser aqueles pelegos, né? Aqueles sujeitos mais que são verdadeiros gigolôs de privilégios, sobretudo no setor público, um ou outro é que botam a cabeça de fora e dão a cara para dizer que são contra a reforma da Previdência. Há quase que uma unanimidade no Congresso Nacional no sentido da necessidade de se aprovar essa reforma. Não se trata de derrotar o governo, não se trata de vitória do governo, se trata de uma necessidade absolutamente urgente do país. Se o país quiser crescer, gerar emprego, se o país quiser continuar vivo na sua economia, vai ter que fazer a reforma da Previdência. E o dia seguinte, a tragédia, depois do massacre que ocorreu na escola pública em Suzano, na Grande São Paulo, o país ainda tenta entender o motivo de tamanha violência. Entre os debates está a segurança nas escolas. No Guará, um colégio particular chegou a instalar um detector de metal na madrugada, aliás, na entrada, né? O que para alguns é um exagero, para outros pode ser uma forma de evitar tragédias como o que aconteceu ontem. Um ambiente que é conhecido como uma segunda ou até a primeira casa de muitos alunos, a escola. Mas com os acontecimentos dos últimos anos, em que colégios foram alvo de criminosos, essa sensação de conforto e tranquilidade tem sido abalada. Ontem, dia 13 de março, mais uma unidade educacional foi devastada em um ataque brutal. Desta vez, 2 ex-alunos de uma escola em Suzano, interior de São Paulo, espalharam morte e terror entre funcionários e estudantes. A dupla de assassinos matou 8 pessoas, feriu mais 11 e se matou. Aqui em Brasília, para evitar casos como esse, algumas escolas já tomaram medidas de segurança. Nessa escola particular, por exemplo, existem 2 barreiras. A primeira é aqui nesse portão, quando o inspetor faz uma triagem de quem quer entrar na escola. A outra já é aqui na recepção, quando alunos e funcionários passam por esse detector de metais, que tem um aviso sonoro para a presença até mesmo de celular ou uma chave. Nós temos aqui o sinal sonoro, né, e o luminoso, aí eu peço para verificar a mochila. Eles me mostram o que tem, que às vezes é uma moeda perdida, uma chave esquecida. Mas aí a gente confere, vê que está tudo tranquilo e eles podem ir tranquilos para a sala de aula. O sistema, que conta ainda com 36 câmeras de segurança, foi instalado há 4 anos. Os alunos admitem que no começo foi difícil acostumar com tamanho rigor. Foi incômodo no começo, mas depois de um tempo a gente começou a entender que era uma segurança a mais. Mas hoje eles entendem que tudo isso é para preservar a tranquilidade no ambiente escolar. Eu acho que é super eficiente, né? Para não acontecer igual aconteceu lá em São Paulo. E é bem interessante porque muitas escolas não têm e acabam acontecendo tragédias como aconteceu. Eu me sinto muito seguro porque aí eu tenho uma garantia de que não tem nenhuma pessoa com alguma coisa letal para ferir. A direção tenta ao máximo controlar o acesso dentro da escola.
No caso de ex-alunos, por exemplo, existe um limite para essa permissão. Os nossos ex-alunos, eles têm 2 paradas antes de entrar dentro da escola propriamente dito. Eles são muito bem-vindos, mas apenas na parte documental. Caso contrário, do portão para fora, e eles têm uma vida social e um acesso tranquilo. Dentro do ambiente escolar, não. Ela afirma ainda que todo o equipamento de segurança é eficaz para evitar casos trágicos, como o registrado na escola em Suzano, mas que a prevenção ainda é o método mais eficaz. Com o trabalho socioemocional dentro de sala de aula, semanal, com aulas, junto com a orientação escolar e com a psicologia escolar. Além disso, nós, enquanto educadores, somos muito atentos a qualquer sinal do aluno não estar bem integrado dentro da sociedade. Mas essa, por enquanto, é a realidade de uma escola particular. Mas na tentativa de estender esse cenário para a rede pública de ensino, o governo do DF vai lançar no início de abril o programa Escolas em Paz. A gente está pensando, sim, se a gente precisa de mais vigilantes, se os vigilantes precisam estar armados, se eles precisam ter um controle maior da entrada e saída dentro das escolas. Mas a gente precisa pensar em algo muito maior, que é por que essas crianças, esses jovens estão se automutilando, o número de suicídios em todas as sociedades no mundo está crescendo de uma forma absurda. Tá o exemplo da escola Alub, que criou lá um sistema de proteção. Cláudio Humberto, é possível prevenir esse tipo de tragédia? É claro que é possível tentar prevenir, né? Está de parabéns o pessoal da escola Alub com essa iniciativa. É exatamente o que os alunos mesmo estavam dizendo. Segurança é algo que interessa a todo mundo. Não é apenas a esse ou aquele segmento daquela comunidade ali escolar, que tem alunos, tem professores e também tem funcionários. A todos interessam medidas de segurança. É preciso que a escola trabalhe muito esse aspecto, né? Como disse ali a educadora que nós entrevistamos. É preciso que as escolas retomem aulas e práticas, não é? Que estimulem o sentimento da generosidade, da compaixão, aquilo que foi desaparecendo, sobretudo na escola pública. Hoje, na escola pública, só se fala os professores em aumento salarial e os alunos não largam as redes sociais, e aí é onde mora o perigo. Esses bandidos de Suzano tiveram a ajuda de um fórum de extremistas, um fórum radical, que foi criado na internet por um sujeito aqui de Brasília, que foi preso em maio do ano passado pela Polícia Federal. Espanta que esse site ainda continue, ou esse espaço na internet ainda continue funcionando e que a polícia, a inteligência da polícia, não estivesse monitorando as conversas, né? Porque várias delas detectadas já e já divulgadas, mostraram inclusive os bandidos, esses 2 bandidos de Suzano, agradecendo nesse fórum na internet a ajuda que tiveram, a facilitação para a compra de armas e sei lá mais o quê. O fato é que aquele fórum é uma espécie de fórum do terrorismo que se instalou no Brasil. Sim, isso é terrorismo. Esse ato de terrorismo de ontem está claramente tipificado na lei antiterrorismo que foi aprovada no Congresso e está em vigor desde 2016. É preciso também que nas escolas públicas e particulares sejam adotadas as práticas que se verificam nos Estados Unidos e até aqui em Brasília, que Brasília tem um caso da escola americana. A escola americana promove treinamento frequente, permanente de alunos, professores e funcionários para situações de emergência como essa, situações de invasão de bandidos, situações de franco-atiradores, enfim, qualquer ato que coloque em risco a segurança da comunidade da escola. Nos Estados Unidos, essa prática é estendida a todas as escolas, inclusive universidades. Todos fazem treinamento para situações como essa. Está na hora do Brasil também adotar prática idêntica. E o Ministério Público do DF envia a recomendação para que policiais civis parem de dar carteiradas. É isso mesmo. O ato ocorre quando o agente usa o cargo policial para conseguir acesso de graça a eventos de entretenimento. No entendimento do MP, os policiais devem apresentar à Corregedoria Geral da Polícia, ainda que posteriormente, a razão do acesso em shows ou casas noturnas. Segundo o Ministério Público do DF, o uso indevido de carteira funcional pode configurar infração disciplinar, improbidade administrativa, crime de abuso de autoridade ou outra infração penal, conforme o caso. O Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares, Sindobá,
também recebeu orientações dos procuradores. Os estabelecimentos filiados devem passar a registrar a entrada de policiais civis para garantir que a entrada gratuita seja sempre em razão do serviço. Eventuais retaliações devem ser comunicadas à Corregedoria da Polícia e ao próprio Ministério Público. Polícia Civil e Sindobar têm 15 dias para informar o recebimento das recomendações e as medidas adotadas para as mudanças serem colocadas em prática. Em nota, a Corregedoria da Polícia Civil disse que já realiza esse tipo de fiscalização e que há uma instrução normativa que regula essa situação. E a inversão nas faixas exclusivas da IPTG já começou e já começa na próxima segunda-feira, dia 18. Mais de 60 linhas de ônibus vão usar a chamada faixa reversa dos horários de pico. A expectativa do DR é melhorar o trânsito na pista, por onde passam cerca de 120 mil veículos todos os dias. Os cones colocados nas faixas exclusivas já fazem parte do cenário da IPTG. Mas será que os motoristas estão sabendo para que eles servem? Não faço a menor ideia. Nem ideia? Não. Tá sabendo para que são esses cones? Não. Nem ideia? Nem ideia. A partir da próxima segunda-feira, das 6 às 9 horas da manhã e das 5h30 às 7h45 da noite, os ônibus vão ter de usar a faixa invertida. A faixa exclusiva do outro sentido será liberada para os carros. O objetivo é aumentar em 20% a fluidez na pista e diminuir a viagem dos ônibus em até 30 minutos. A faixa contrária à do fluxo, ela vai ser utilizada somente pelos ônibus. Os veículos vão ter mais uma faixa liberada para os veículos leves, que é a faixa do fluxo, né? De manhã descendo Taguatinga plano e na volta invertendo plano Taguatinga. O que a gente quer é melhorar a situação da população que há 10 anos vê a IPTG com as faixas exclusivas sem utilização e que até então continuava com algumas linhas semi-expressa apenas utilizando essa faixa por conta da posição da parada em relação à questão da porta dos ônibus. Essa fase de teste vai funcionar durante um ano. 63 linhas vão utilizar a faixa reversa. A expectativa é que nesse período as empresas de ônibus que operam na região comprem 309 ônibus com portas do lado esquerdo. Nós, junto com a CEMOB, já foi solicitado a todas as empresas que utilizam ali, que comprem já na renovação da frota o ônibus com a porta dos dois lados. Nos horários da inversão, os passageiros vão ter de pegar os ônibus nas paradas, que ficam no meio da IPTG. Por isso, a recomendação é que eles atravessem pelas passarelas. Equipes do DR vão garantir a fluidez no trânsito na região. Para o motorista que espera por um trânsito melhor na IPTG, fica ansiedade para ver os resultados da mudança na prática. Se o trânsito estiver muito intenso, né, vem ajudar aí todo mundo, né, que às vezes sai para trabalhar em cima da hora. Atenção, você morador da Vila Planalto, a Codab começou a receber a documentação para regularizar os imóveis dos pioneiros da região. Até um posto foi montado no acampamento Rabelo, na avenida de mesmo nome, para facilitar o serviço. O repórter Otávio Martins tem mais detalhes sobre o assunto. Boa tarde, Rodrigo. É isso mesmo. E para esclarecer todos os detalhes aqui, eu estou com o Leonardo Firme, diretor de regularização de interesse social da Codab. Boa tarde, Leonardo. Como é que as pessoas devem se preparar para essa regularização? Quais os documentos elas devem ter em mãos? Bom, boa tarde a todos. Bom, inicialmente nós estamos fazendo um trabalho de reconhecimento histórico da população da Vila Planalto que trabalhou na construção de Brasília. Então, o governador Ibanez Rocha definiu que nós devemos montar um posto avançado, com apoio aqui do nosso presidente Wellington Luiz, dentro da Vila Planalto, na creche pioneira, para receber a documentação e definir quem é o beneficiário originário, que é o morador da construção de Brasília, ou aquele que é secundário, que adquiriu o imóvel ao longo do tempo. Então, esses terão processos diferenciados. O originário ele receberá a escritura doada pelo GDF, de acordo com a lei e o decreto que estabelecem a regularização. E o secundário ele vai ter o imóvel avaliado e vai ter que adquirir o imóvel por venda direta pela Terracap. Existe algum site, algum número de telefone onde as pessoas podem se informar melhor sobre esse processo? Bom, tem o site da Codab, que é o www.codab, que é codab.df.gov.br, e tem também o posto avançado, criado lá na creche pioneira, no edifício onde funcionava o antigo DF Digital, em horário comercial, que nós temos 2 servidores habilitados para tirar qualquer dúvida e receber documentação. O processo do agente do Detran, que usou o carro oficial para almoçar em casa, foi arquivado.
O caso foi em 2017 no Cruzeiro Velho. A sindicância para apurar a conduta do servidor foi aberta pelo Detran em setembro de 2017, depois que vizinhos denunciaram que ele usava o carro para uso particular. Mas agora, a Corregedoria informou que o processo foi arquivado por não apresentar indícios de infração disciplinar. Vale lembrar que, de acordo com um decreto do GDF, os carros oficiais são para utilização exclusiva em serviço público. O texto proíbe o uso do carro institucional para atender a questões pessoais dos servidores. Não foi esse caso, Cláudio Humberto? Que vergonha, né? Que vergonha. A impressão que dá é que o Detran divulgou esse absurdo de resultado quando o governador Ibanez Rocha está fora de Brasília, está fora do país hoje, assinando acordos em Lisboa para estimular o turismo aqui no Distrito Federal. Eles aproveitaram que o homem está fora e aí divulgaram esse absurdo. Tomara que não fique por isso mesmo. É a expressão do mais deslavado corporativismo, o mais vergonhoso corporativismo. O sujeito usava a viatura do Detran para todos os dias, não foi apenas uma vez, e almoçar em casa ou na casa da mãe, sei lá onde era, aí estacionava em cima da calçada, ficava lá 2, 3 horas, depois flagrado saindo com cara de sono, ele voltou ao trabalho. O Detran levou 2 anos fazendo uma instrução prévia, preliminar, para verificar se era caso de abrir sindicância. Nem sequer sindicância abriram, simplesmente disseram com isso que não há nenhuma irregularidade, o que na prática faz com que se interprete, né, os demais agentes, que sim, eles podem pegar as viaturas do Detran, pagas, compradas e mantidas com dinheiro público e usarem como se fossem automóveis particulares. Que vergonha! Olha, a seguir no quadro Consulte o Doutor de hoje, vamos falar sobre os problemas renais. O Band Cidade volta daqui a pouco.